Namastê! Nesse papo a gente vai falar um pouco sobre a meditação da rosa, sobre o lado simbólico de algumas coisas que a gente faz dentro dela. Embora a meditação, tudo que se fale da meditação acabe roubando muitas vezes o significado original, embora eu muitas vezes seja contra falar sobre meditação, porque eu acho que eu posso acabar interferindo no seu processo com na sua relação com essa meditação e com isso induzir você a sentir o que eu estou vendo e não o que você pode sentir só com as suas próprias mãos, com a sua própria sensibilidade, com o seu próprio coração. Eu acho que, por outro lado, como eu sei algumas coisas sobre a meditação, é justo que eu compartilhe, então a gente vai conversar um pouco sobre elas. Bom, a meditação da rosa é uma meditação em 7 estágios, como você já viu nas instruções, né? No primeiro estágio, os 2 braços estão para cima. Esses braços para cima têm alguns significados. Os braços para cima têm a ver com a nossa vontade de ascendência, né? Com a nossa aspiração de crescer e chegar a algo mais, com a nossa aspiração de vencer a gravidade, né? Só que, claro, quando você está tentando vencer a gravidade, você encontra também os obstáculos para vencer essa gravidade. Um dos obstáculos é o cansaço que os seus ombros ficam de sustentar os braços no ar. E como a gente já falou nas instruções, esse cansaço aqui pode servir para começar a ajudar a gente a desbloquear o chakra do coração, no sentido em que esse cansaço vai fazer com que a gente não tenha condições de sustentar tanto energia para sustentar tanto os braços quanto a tensão, né, que está envolvida nos ombros. Então, com isso, provavelmente a gente vai deslocar a energia da tensão para os braços. Mas existe uma outra coisa que está acontecendo aqui. Os 2 braços para cima funcionam como se fosse uma antena cósmica, né? O Paramahansa Yogananda dizia que quando ele queria se comunicar com o cosmos, ele colocava os 2 braços para cima e girava com esses 2 braços para cima, e com isso ele se tornava uma antena do cosmos. Aqui o que a gente está fazendo? A gente botou os 2 braços para cima e está na inspiração indo para a direita, na expiração para a esquerda. Esse virar para a direita e para a esquerda também tem seus sentidos, né? A direita está ligada à ação, né? Ao nosso lado yang, né? Ao nosso lado masculino, ao nosso lado de partir para uma atitude, de fazer, de concretizar alguma coisa. A esquerda está ligado, ela nos remete ao nosso feminino, quer dizer, cada vez que a gente se vira para a esquerda, a gente, de uma certa maneira, a gente contacta, a gente se aproxima da nossa natureza feminina, resgata alguma coisa do feminino ali, vira para a direita na inspiração, resgata alguma coisa do masculino ali, e com isso a gente está se preparando para uma integração e uma transcendência dessa vida sempre entre 2 polaridades, entre dia e noite, entre agir e relaxar. A gente está começando a preparar o seu corpo. Os 2 primeiros estágios, eles são, aliás, os 3 primeiros, você pode dizer, são totalmente preparatórios para o que vai acontecer do 4º ao 7º estágio, né? Então aqui a gente está começando também a criar uma conexão maior entre o coração, ou seja, aumentar o fluir da energia do coração até os braços e as mãos, né? Quando você está com as mãos para cima, o que acontece? O sangue vai ter mais dificuldade de chegar nas mãos, vai chegar com menos energia. Isso vai tornar as suas mãos mais femininas, quer dizer, você vai ter menos sangue, você vai ter menos energia, você vai ter menos ação, você vai ter menos atitude. Então você vai ter menos do masculino, você vai ter mais do feminino, que é a intuição, a receptividade, né, da mão, que está se tornando uma antena lá em cima para o cosmos, uma antena para o imanifestado, né? O nosso corpo, né, ele tem um simbolismo, né, de que a parte baixa está ligada ao nosso nível mais animal. Então os nossos primeiros chakras estão ligados à nossa
origem animal. O sétimo chakra, que é o último, no cucuruto da cabeça, ele está ligado à nossa dissolução do eu no céu, do eu no todo, do eu no cosmos. E é para aí que as suas mãos estão se dirigindo, né? Então estão buscando o quê? Conectar o coração com o divino, o coração com a espiritualidade, o coração com o cosmos. No segundo estágio, a gente está usando um truque clássico oriental, que é principalmente taoísta, né? Esse truque de que o quê? De que você, quando leva o seu corpo ao máximo da tensão, você levou o pêndulo ao máximo para um lado, você vai fazer com que o pêndulo na volta ganhe impulso para ir para o outro. Ou seja, você levou o corpo ao máximo para a tensão, quando você relaxa o corpo na expiração, você traz o corpo para um clímax de receptividade, para um clímax de tudo que é feminino dentro de você, né? Então, na inspiração, no segundo estágio, você está fazendo o quê? Você está fechando a mão enquanto está trazendo a energia dos dedos da mão para os punhos, depois tensionando as mãos, depois tensionando os antebraços, depois tensionando os braços, até que no final você prende a respiração, tensiona toda a energia e traz toda a energia para o centro do peito, para o chakra do coração, para a região do chakra do coração. O coração, ele é regido pelo Sol, então o Sol tem esse sentido que de magnetismo, de atrair toda a energia para dentro de si, para depois pulsar e expressar e, como é que se diz, distribuir melhor, né, por todo o corpo. Então, quando você puxa toda a energia para o corpo, para o coração, enquanto a respiração está presa, isso faz com que, quando você solte o ar, essa energia naturalmente flua mais facilmente para as suas extremidades, aqui no caso para as suas mãos principalmente, que são expressões do chakra do coração com as quais a gente quer lidar nos estágios seguintes, né? Então, o masculino levado ao extremo acaba nos estimulando, né, o brotar do feminino extremo dentro da gente. Basicamente, é isso que a gente está fazendo. Assim como uma rosa brota, né, o vermelho da rosa brota, ou a rosa da rosa brota do verde, né, que é a cor oposta da natureza, da mesma maneira, do excesso de masculino, a gente quer que brote o feminino dentro de você. O terceiro estágio, quando a gente pega a rosa, deixa a fragrância da rosa entrar dentro de você e ir para o centro do seu peito, contactar o espaço de inocência que está por trás do centro do seu peito, por trás do seu quarto chakra, e sair na expiração pelas mãos, a gente está, primeiro, se utilizando da rosa para que você entre em contato com o seu chakra do coração. A rosa é o símbolo do chakra do coração, né? O chakra do coração, ele tem duas cores, o verde e o rosa, né? O rosa das pétalas da rosa e o verde do talo da rosa, né? A rosa, ela é um símbolo do eterno dentro de muitas linhas esotéricas e de muitas escolas de mistérios, né? Em uma escola de mistério em particular que eu estudei, se dizia que a rosa é uma flor que não se transforma há 5.000 anos. Eu nunca fui pesquisar para saber se isso era verdade, mas simbolicamente isso é tomado como uma verdade dentro dessa escola de mistério e de outras. E então a rosa, ela tem uma relação com aquilo que é eterno dentro da matéria, ela simboliza aquilo que é eterno, né? E aquilo que é eterno dentro da existência é aquilo que une todas as coisas, que é o amor, que o nosso chakra do coração representa, né? Que a gente vai ver no sétimo estágio, quando a gente vai fazer uma cruz com o corpo, né? Como esse amor, né, está representando uma coisa central entre as nossas diversas polaridades. Então, nesses primeiros estágios, a gente está trabalhando com polaridade masculina e feminina para depois descobrir o que há de essencial
e igual dentro dos dois, né? Qual é a essência que se manifesta em um, que se manifesta em outro e que nos permite transcender a escravidão da dualidade, né? O estar escravo sempre dentro de uma pressão de um lado da dualidade, uma pressão do outro lado da dualidade. Vai fazer com que nós possamos deixar de sermos marionetes, né? Fantoches, né? Bonecos de marionetes regidos por cordões, por outras pessoas, e com isso não saibamos ser nós próprios, né? O coração, como a gente tem falado nas nossas pílulas, está falando já nas nossas pílulas, ele tem esse sentido de que é para o coração que você aponta quando você quer dizer eu, né? Para o centro do peito, né? Para o seu chakra do coração. Então a gente quer descobrir aquilo que é você. Então a gente está nessa meditação querendo ter mais consciência do chakra do coração. E é muito difícil para muitas pessoas você dizer assim, preste atenção no seu chakra do coração, porque para muitas pessoas isso é uma abstração. Se você fizer essas meditações do nosso curso durante um bom tempo na sua vida, o chakra do coração vai deixar de ser uma abstração para você, porque você vai sutilizar a sua intuição cada vez mais e vai ganhar capacidade, ou ganhar, né? Você vai recuperar a sua capacidade de sentir esse chakra do coração como uma coisa viva, pulsante, percebê-lo, né? E não mais ter ideias compradas sobre ele. Mas é muito difícil para uma pessoa que está começando um trabalho de chakras, está começando a ter contato com o chakra e sentir o chakra. Mas é muito fácil para qualquer um sentir a fragrância de uma rosa chá, ou mesmo de uma essência de rosa, caso você esteja fazendo com um óleo essencial de rosa ou com uma essência de rosa, né? Então você sente a fragrância da rosa nesse momento, penetrando pelo seu nariz, acompanha na inspiração todo o percurso que a fragrância da rosa faz, enquanto entra dentro de você até chegar no centro do seu peito, e na expiração, no final da inspiração, entre a inspiração e a expiração, você deixa essa fragrância da rosa tocar o espaço de inocência que existe por trás do seu chakra do coração e na expiração sair pelos braços, né? Esse espaço de inocência que existe por trás do seu chakra do coração é o lugar de onde vem tudo, de onde vem a superfície do chakra do coração. A essência das nossas emoções vem dali. Mas, num primeiro momento, vai ser mais fácil para qualquer um entrar em contato com o lado externo do chakra do coração, com o lado mais palpável, porque ele está mais excitado na maioria das pessoas. Ele está mais vivo, ele está mais presente, ele está mais determinante, ele está mais imperativo. Então é muito difícil você perceber essa parte de trás do chakra do coração e é como se existisse uma malha, né? Um filtro entre a parte de trás e a parte da frente. Então todos os nossos medos, as nossas ansiedades, as nossas emoções contramão que ficam ou na parte da frente do chakra do coração, ou no talo, na região que liga a parte da frente à parte do fundo, não chegam à nossa parte de trás do coração. Essa parte de trás do chakra do coração é uma região de sentimentos virgens, né? Virgem no sentido de como se fosse uma mata virgem, intocada pelas deturpações de visão do homem do que seja a vida, né? Intocada pelas emoções deturpadas, né? Então é um reservatório que a gente tem não só de pureza, mas de vitalidade. É dali que vai vir a seiva que vai alimentar a sua rosa do lado externo, do lado de fora. Então, nesse terceiro estágio, o que a gente está fazendo? A gente está inspirando, trazendo a essência da rosa para sensibilizar. Nada é mais parecido com o chakra do coração do que a essência da rosa, né? Com a essência do chakra do coração. Então, no momento que você se sensibiliza totalmente para a essência do
do cheiro de uma rosa, principalmente se for de uma rosa chá, você se sensibilizou por consonância, por ressonância, a entrar em contato com o que está por trás do chakra do coração, com esse espaço de inocência do chakra do coração. Em seguida, na expiração, essa energia vai sair pelas mãos. Né? No primeiro e no segundo estágio, você trabalhou o quê? Você trabalhou essa fluidez maior da expressão do chakra do coração pelas mãos. Agora você está usando essa fluidez para que venha uma maior energia. Do terceiro estágio em diante, a gente tem um ritmo de respiração que é o segredo da meditação da rosa daqui por diante, onde você inspira, né, no ritmo espontâneo natural e solta o ar o mais lentamente possível. Além disso, durante toda a meditação da rosa, você está sempre inspirando pelo nariz e soltando pela boca. Até porque, para você cheirar a rosa, você tem que inspirar pelo nariz para sentir, mas na expiração você pode soltar pela boca. Bom, existem 4 possibilidades diferentes na respiração. Por quê? Porque a gente pode respirar pelo nariz ou pela boca. Então a gente pode inspirar pelo nariz e soltar pelo nariz, ou pode inspirar pela boca e soltar pela boca. Mas existem ainda mais 2 possibilidades. Você pode inspirar pela boca e soltar pelo nariz, ou inspirar pelo nariz e soltar pela boca. Essa que a gente usa na meditação da rosa, de inspirar pelo nariz e soltar pela boca, é a mais calmante das 4 respirações, das 4 possibilidades da respiração. Por quê? Quando você respira pela boca, você tem mais ar. Na maioria das meditações desse curso, você vai respirar pela boca, ou você já está respirando pela boca. Por quê? Porque a respiração pela boca te coloca em contato com uma carga maior de energia, então com uma carga maior de emoções, então possibilita a gente mais facilmente sair da mente e ir para a emoção. Quando você respira pelo nariz, você tem menos ar. A respiração pela boca está para a emoção, como a respiração pelo nariz está para o pensamento. Então, como é um curso onde a gente quer, através do sentimento, contactar uma sensibilidade mais sutil, para daí você entrar em contato com perceber o mundo sem ser pela mente, né, sendo pela sua percepção direta, e a sensibilidade vai ser o caminho para essa percepção direta, única e intransferível. Então, por isso a gente respira pela boca na maioria das meditações desse curso. Mas nessa meditação a gente inspira pelo nariz e solta pela boca por uma razão. Porque é a mais calmante das 4 possibilidades. Quando você inspira pelo nariz e solta pelo nariz, você tem menos energia. Quando você inspira pela boca e solta pela boca, você tem mais energia. Quando você inspira pela boca e solta pelo nariz, o que acontece? Você enche o seu corpo de energia, depois você não consegue jogar toda para fora, porque pelo nariz sai menos do que entrou pela boca. Quando você inspira pelo nariz e solta pela boca, é o oposto. Entra menos energia e sai totalmente. Nessa meditação, a gente quer esvaziar o seu coração. Por quê? Porque o coração vazio é o coração intuitivo. No momento em que o coração fica totalmente vazio, ele fica totalmente disponível para ser receptivo. Né? Ele fica totalmente disponível para, né, no momento que você esvazia um balde, ele fica totalmente disponível para ser enchido de algum líquido. Né? Então, no momento que você esvazia totalmente seu coração, ele fica totalmente disponível para perceber o mundo como a essência emocional que permeia todas as coisas dentro do mundo, e não mais uma determinada emoção de paixão por aquela pessoa, ou de raiva daquela outra, ou de ansiedade pela vida, né? Enfim, você não se prende mais a uma emoção em particular. Você está disponível para perceber a essência, a substância da emoção que existe dentro da paixão, que existe dentro da ansiedade, ou que existe dentro né, da raiva, ou que existe dentro de qualquer outro sentimento que você tenha em relação, ou até mesmo amor puro, né, qualquer outro sentimento que permeie o universo em volta de você. E é isso que a gente quer
que você possa, em algum momento, enxergar o que é a substância da emoção. E não mais o que é uma determinada emoção, mas o que é essa substância que está dentro de qualquer das emoções. O que é a substância emocional? Então, a gente está inspirando pelo nariz e soltando pela boca. Mas a gente também está inspirando a partir do terceiro estágio, num ritmo em que você inspira no ritmo natural do corpo e solta o ar o mais lentamente possível. Quando você solta o ar o mais lentamente possível, você facilita, você estimula, você cria as condições para que esse irrigar do coração até esse percurso da energia que está por trás do seu chakra do coração até as palmas da sua mão seja mais consistente, né? Com que esse irradiar da energia seja mais denso até, né? Seja mais volumoso, se a gente pode dizer assim, né? Seja um rio, né, mais abundante, né? É um devagar que permite com que esse irrigar seja mais consistente, tá? Mas esse ritmo mexe com outras coisas também. Quando você solta o ar o mais lentamente possível, depois de ter inspirado no ritmo normal, o que acontece? Na próxima inspiração, muitas vezes você vai estar necessitado de ar. Então você, sem perceber, vai dar aquela puxada do ar, e com isso você vai estimular o seu diafragma a ter o reflexo natural dele reconquistado. Você vai estimular o seu diafragma a conhecer de novo a espontaneidade do reflexo dele. Todos nós, praticamente, temos o diafragma muito controlado. Controlado pelo quê? Controlado pela ansiedade, né? Porque quem não é ansioso hoje em dia, né? Quem não tem algum tipo de ansiedade em algum momento, né? Ou quem não tem medo de abandono, quem não tem essas características que fazem com que a gente segure o diafragma e não deixe com que ele respire livremente, porque senão a gente vai ter de novo a espontaneidade do sentir e com isso vai deixar de estar, como é que se diz, armado para responder às ameaças daquilo que nos deixa ansioso. É simples assim. É muito difícil você virar para uma pessoa e dizer assim, olha, solta o seu diafragma, ou muito mais difícil assim, ainda dizer assim, olha, deixa de ser ansioso. Mas é muito fácil você pedir para uma pessoa soltar o ar mais lentamente possível, até exaurir todo o ar, e depois deixar ele entrar por si só. Nessa hora, às vezes, por um hiato de segundo, você tem esse reflexo do diafragma recuperado. E nesse momento, você tem um fluir da espontaneidade, das coisas de dentro de você para fora naturalmente. Você tem um momento em que essa água que estava aqui presa por esse filtro, né, que estava entupido aqui entre a parte de trás do chakra do coração e a parte da frente, consiga fluir e chegar até as mãos melhor nesse estágio. Em outros estágios, essa respiração vai ter outros sentidos ainda. O quarto estágio é um estágio que você pode fazer ou com mais alguém ou sozinho, como nós já falamos nas instruções da meditação. Se você fizer com outra pessoa, eu peço o quê? Que você segure a rosa ou com a mão direita e leve a sua mão esquerda próximo do chakra do coração do outro. Inspire deixando a energia, a fragrância da rosa tocar esse espaço de inocência atrás do chakra, e na expiração saia pela mão esquerda para o chakra do outro. Em todas as escolas de autoconhecimento, ou nas aulas de simbolismo, ou nos tratados de acupuntura, ou nas escolas de leitura corporal, você vai escutar sempre que a mão direita está ligada ao masculino e a esquerda ao feminino. A direita ao dar, o esquerdo ao receber. E aqui eu estou te pedindo para fazer o oposto.
para que você, o oposto do que seria normal para a lógica da maioria das pessoas, o que ela diria, não, você põe sempre a mão direita quando você quer dar alguma coisa para o outro. Aqui eu estou te pedindo para você botar a sua mão esquerda, seja no coração do outro, se você estiver fazendo com mais alguém, que é uma coisa que eu estimulo, você conhecer alguma hora essa experiência de fazer com mais alguém, ou seja com a mão no seu chakra do coração, que é como a maioria das pessoas faz, né? É como as academias de yoga que se utilizam da meditação da rosa fazem, é como, né? É como mesmo os cursos de formação de professores de yoga que usam a meditação da rosa ensinam sempre a pessoa a fazer sozinha com a mão no coração. Então, seja no seu coração que esteja essa mão ou no coração de outra pessoa, por que eu te peço para ser a mão esquerda? Porque nesse momento é mais importante ser uma mão receptiva do que uma mão doativa. Muitas vezes, quando você vai trabalhar tentando curar outra pessoa, você sempre pensa assim, não, deixa eu dar uma energia boa para outra pessoa. E muitas vezes você cura outra pessoa quando você recebe a energia dela e não quando você dá a sua. O Freud teve a genialidade de descobrir isso, né? Que ele era capaz de trabalhar, de dar um atendimento clínico, né, a psicóticos e ver uma melhora deles no contato com a realidade pelo simples fato de eles estar serem escutados, de eles estar serem recebidos, de eles estar serem acolhidos, né, estarem sendo acolhidos, né. E a meditação da Rosa e todo o nosso curso tem a ver com esse aprendizado do acolher, né, com esse aprendizado de a gente não estar mais buscando ser acolhido, mas sim aprendendo a acolher. O, a mão esquerda tem esse sentido que de você contactar a coisa, mas contactar receptivo a ela. Então você contactar receptivo ao seu chakra do coração, ou seja, a fragrância da rosa está saindo pela sua mão esquerda para o seu chakra do coração, mas a mão esquerda está receptiva para o feedback que esse chakra do coração dá, para como esse chakra do coração está recebendo, está acolhendo ou não essa fragrância, né? Então, o que a gente quer é que você tenha consciência desse acolhimento, porque quanto mais você estiver receptivo para esse acolhimento, melhor o seu chakra do coração vai estar acolhendo. Ou seja, melhor ele vai estar exercendo a sua função e aquilo que a gente espera e precisa dele nesse momento. Aquilo de que a gente precisa para continuar evoluindo, crescendo, se desenvolvendo como pessoa para chegar a algo mais, para chegar aos 3 chakras de cima, para chegar ao 5º chakra da garganta, o 6º da testa e o 7º da cabeça, né? Para fazer essa passagem dos 3 chakras de baixo para os 3 de cima, que é o que o chakra do coração significa. O 5º estágio, eu peço a você para fazer o quê? Para botar os seus dedos intercruzados e trazer as pontas dos dedos para o centro do peito. As pontas dos nossos dedos são os lugares onde todos os meridianos da acupuntura trocam de polaridade, né? E sendo que aqui você tem o lado masculino desses meridianos, aqui você tem o lado feminino. Quando você entrecruza os dedos assim, você quase que dá um curto-circuito dessas energias todas, e quando você coloca esses dedos intercruzados na direção do peito, é essa eletricidade que de uma certa maneira conflita, que de uma certa maneira refaísca aí, ela cria um certo estímulo no seu chakra do coração que vai fazer com que vai ajudar ele a acordar para o nosso último estágio, que é o ponto máximo, nosso 7º estágio da meditação, que vai ser o ponto máximo dessa nossa meditação. Embora muitas vezes você, em qualquer meditação, você pode ter um estágio que naquele dia foi o ponto máximo para você. E o 4º estágio, nessa meditação, esse que a gente acabou de falar, onde você cheira a rosa e deixa a fragrância dela sair pela mão esquerda, para muitas pessoas, muito comumente, é o estágio onde a pessoa dá um up, né? Principalmente no início de relação com essa meditação, nas primeiras vezes em que faz. Mas quando você tiver feito muitas vezes,
você vai ver que no sétimo chakra, quando você estiver deitado, no sétimo estágio, quando você estiver deitado, vai ser um momento onde você vai dar um passo definitivo para uma outra dimensão do ver, para uma outra dimensão do sentir, para uma outra dimensão de estar vivo, para uma outra dimensão de relação com o mundo, para uma outra dimensão de relação consigo, para uma outra dimensão de relação com a vida, para uma outra dimensão de consciência, para uma outra dimensão de percepção, para uma outra dimensão de compreensão, de entendimento do que é existir. Bom, nesse estágio, então, no quinto chakra, os dedos estão entrecruzados, voltados para o peito. Esse entrecruzar tem também o sentido de que as pontas dos dedos é uma das regiões mais sensíveis do nosso corpo. Né? O teu cérebro ele tem uma região para sentir as pontas dos dedos das mãos, as plantas dos pés e os lábios, maior do que todo o resto da pele, ou pelo menos do mesmo tamanho que todo o resto da pele praticamente do corpo. Né? Então você mobiliza uma região grande do teu sistema nervoso e faz aqui com que o teu sistema nervoso, de uma certa forma, esteja processando informações do que está acontecendo no seu centro do peito, ou seja, no seu chakra do coração. Então você está, digamos assim, afinando o seu sistema nervoso. Né? As pontas dos dedos, a informação delas vai para o centro do seu sistema nervoso sempre. Você está afinando o centro organizativo do seu sistema nervoso com o que acontece no seu chakra do coração e com essa inocência que existe por trás dele. O sexto estágio, eu peço para você escutar o seu som interno. Né? Então você aqui se preparou para sentir a fragrância, que eu te peço para você se jogar num outro sentido, né? No sentido da audição. Por quê? Porque quando chegar no sétimo estágio, a gente vai buscar uma integração entre os sentidos, uma integração entre os elementos. Então aqui eu peço para você entrar em contato consigo próprio a partir de um sentido diferente. Você vem entrando em contato com o tato e com o olfato. Né? Aqui eu peço para você entrar em contato, ou seja, a gente estava os dois fugindo da visão, que é o nosso sentido principal usado no dia a dia. Agora eu peço para você entrar em contato com outro sentido que também não é o principal, que é a audição, só que uma audição interna, né? Uma audição do que está acontecendo dentro de você. Eu estou pedindo para você interiorizar a sua audição. Né? Os nossos sentidos são muito facilmente voltados para o externo. Né? A nossa orelha ela é uma antena de captação dos ruídos externos. Isso faz com que a gente tenha dificuldade de escutar o sentido interno. Quando você tampa as suas mãos, você escuta como se fosse um barulho de oceano. Esse barulho de oceano é nada mais, nada menos do que o barulho da sua circulação andando dentro de você. Então a gente está trabalhando uma interiorização do sentido. O sétimo estágio, ele é, digamos assim, a apoteose dessa meditação. Né? Com uma boa apoteose, você abre os braços, você alarga o seu espaço, como na apoteose do samba no sambódromo do Rio de Janeiro, ou como em qualquer apoteose você tem uma expansão. Então você expande o espaço do seu chakra do coração, você deitado no chão. Se você tiver feito com uma rosa, você coloca essa rosa no centro do peito. Né? E aqui a gente vai entrar no simbolismo da rosa com a cruz. Né? Esse estágio, de uma certa maneira, ele é uma homenagem, né, ao Rosa Cruz. Né? Por que a Rosa Cruz escolheu o símbolo da rosa e o símbolo da cruz? Né? Porque os dois estão ligados ao chakra do coração. Né? Quando você abre os dois braços, você faz então essa cruz, né, onde a parte de baixo vai vem das suas pernas até o centro do seu peito, né? A parte de cima da cruz vai para cima e os dois braços estão abertos para o lado. Ou seja, às vezes tem, como a gente já falou nas instruções da meditação, você tem uma ligação com a energia horizontal, uma ligação com a energia vertical. Né? Essa horizontal, como a gente falou, está ligado
a, a tudo o que o que obedece à gravidade, né? Porque quando as coisas obedecem à gravidade, elas deitam no chão. Quando deitam no chão, elas ficam, né, horizontais. Quando elas ficam horizontais, o que acontece? O horizontal, ele nivela as coisas. Ele faz com que todas as coisas fiquem no mesmo plano. O horizontal, o vertical, ele diferencia, ele te dá uma identidade, né? Que é o sentido do chakra do coração, né? Ele te dá uma unicidade, uma coisa única, embora você esteja se transformando em universal, porque você está se dirigindo para o cosmos, mas nesse momento você está se transformando em único para descobrir o caminho único seu entre você e o cosmos, né? Então, nesse momento, você está, né, com uma rosa no centro da cruz e com a cruz com os 4 braços abertos. A cruz, ela tem o sentido de que tem 4 pontas. Essas 4 pontas, elas estão ligadas aos 4 elementos: a terra, fogo, ar e água, né? Esses 4 elementos são os 4 elementos que constituem tudo no universo, né? A cruz, ela está ligada ao quê? A te ligar aos 4 pontos cardeais: a norte, sul, leste e oeste, né? Então, esses 4 elementos, eles são diferentes, né? A água é diferente do fogo, o fogo é diferente do ar, o ar é diferente da terra. Essas 4 diferenças constituem tudo o que existe no universo e constituem a base da vida. Mas existe alguma coisa de essencial igual nesses 4 elementos. O centro do peito é o ponto equidistante entre as 4 direções, onde você pode ficar equilibrado entre esses 4 elementos, onde você pode ter equilibradamente o fogo, a terra, o ar e a água. E quando você tem esses 4 elementos equilibrados, você pode estar em harmonia consigo próprio, em harmonia com o cosmos, e o sigo próprio pode estar em harmonia com o cosmos. Quando você tem os 4 elementos equilibrados, você pode descobrir o que os alquimistas chamavam de quinta essência, o quinto elemento, o éter, que permeia o espaço entre qualquer 2 elementos e que une tudo que está no universo. E nesse momento você descobre a grande capacidade do chakra do coração, que é de unir experiências e não mais afastá-las, não mais separar. O chakra do coração é um chakra gregário, né? Ele sabe fazer pontes entre as coisas. E é isso que é a cruz. A cruz é uma ponte entre o de baixo e o de cima, entre 2 universos que foram separados pela sua experiência horizontal. Ou você está aqui pensando, metade das pessoas estão aqui pensando no carnal e outra metade estão pensando no espiritual. A dificuldade é juntar os dois. O chakra do coração é um lugar onde você pode juntar os dois, né? Essa verticalidade tem a ver com a nossa aspiração natural de crescimento. Mas para você crescer, né, você precisa o quê? Você precisa se responsabilizar pelo seu contato com todas as tentações do horizontal que estão puxando para baixo. Quando você passa por isso, você alcança a liberdade. A parte de cima da cruz tem a ver com a liberdade, né? Existe uma diferença entre signo e símbolo, né? Signo é aquilo que é um significado que você dá ao objeto e que as pessoas muitas vezes chamam de símbolo. Então, por exemplo, todo mundo conhece uma garrafa de Coca-Cola e sabe que aquilo é uma Coca-Cola porque você aprendeu. Então, tudo o que está ligado à Coca-Cola, você olha para aquele símbolo, né, para aquele signo e já vê uma Coca-Cola, né? Em qualquer lugar, é universal. Em qualquer lugar do planeta que você coloque uma Coca-Cola, sabe o que é. Mas se você pegar como é que se diz, talvez os ameríndios lá, ou uma tribo esquecida lá nos confins da Austrália, nos confins da Amazônia, e der uma garrafa de Coca-Cola para ele não vai saber o que é. Mas um círculo é um círculo em qualquer lugar do universo. Em qualquer tribo isolada da civilização, um círculo vai ser sempre símbolo de unidade, símbolo de integração do ser com o cosmos, símbolo de integração
do indivíduo como um todo, símbolo de perfeição da forma. Então a cruz, ela tem um lado que é um signo, né? Ou seja, a religião cristã, as diversas religiões cristãs, trouxe, como diz assim, repisaram na ideia de que a cruz está ligado ao sofrimento do Cristo na cruz, ao carregar a sua cruz, ao peso que você tem que carregar na vida, ao sacrifício que você deve fazer. Isso é signo, isso não é símbolo da cruz. O símbolo da cruz é a ideia de que ela cruza, mas continua. É a ideia da evolução, mas também uma ideia de que da conquista da liberdade depois que você passa pela experiência. Ou seja, a ideia da cruz é que você chega à espiritualidade não negando a experiência, mas vivendo a experiência. O centro da cruz é um momento onde você vive a experiência, onde você significa essa experiência, onde você atravessa essa experiência, onde você transcende essa experiência. Então a ideia da cruz é que para você ganhar a liberdade, você tem que se responsabilizar pela experiência, né? Você só consegue ser totalmente livre se você for absolutamente responsável por si próprio. Se você não tem liberdade, faça um exame investigativo na sua vida, na sua consciência, na sua experiência e veja se não é se não é a sua vontade de ser dependente que faz com que você não se responsabilize pela sua independência. O dia que você fizer isso, você vai descobrir que você atravessa. Mas atravessar, você vai descobrir como atravessa. Mas atravessar não é um mar de rosas. A rosa tem a pétala, mas tem um espinho também. Então não é tudo doce nesse alcance da liberdade. Tem o lado amargo também. Quando você passa pelas suas emoções, pelo seu núcleo emocional, por toda a experiência emocional, você tem que lidar com todas as emoções contramão também, com todas as desagradáveis e com todas as agradáveis. Elas vêm no mesmo equilíbrio. Os dois lados da cruz estão balançados, senão não é mais uma cruz, senão é alguma outra coisa. Se um lado estiver mais alto do que para baixo, a cruz tem sentido do equilíbrio, tem sentido de que, né, o prazer e o desprazer estão os dois na mesma proporção ali. Mas a única maneira de conquistar a liberdade é se responsabilizando pelo contato com ambos. Quanto mais fundo você vai no amargo, mais intensamente, inteiramente e plenamente você vai poder usufruir, sentir e se deleitar com o doce, se deliciar com ele, para enfim conhecer aquilo que não é mais doce nem amargo, aquilo que é simplesmente livre dos dois, aquilo que é livre de todas as pressões, livre da pressão da sedução do doce e da pressão do amargo, né? Livre do estímulo do amor e do desestímulo do desamor, né? Para que você consiga seguir e se tornar consciência no seu estado puro. Então a cruz liga a parte de baixo, que são os nossos 3 chakras animais, né? O nosso instinto animal, né? Com a experiência transpessoal, né? Do 7º chakra, né? Do todo. Então ela tá, né? Fazendo essa passagem. E no meio dessa passagem, nesse momento, eu estou pedindo para você fazer o quê? Na inspiração, entrar em contato com todas as suas misérias, na expiração do amor. Ou seja, todos nós queremos sempre ser aceitos pela sociedade, pelo grupo, pelas pessoas em volta, né? E, infelizmente, a aceitação é um dos temas que a gente está falando nas nossas pílulas, né? Você está refletindo sobre elas, está tendo a chance de refletir de formas diferentes sobre ela, né, nas pílulas, mas quase todos nós temos uma necessidade, para nos sentirmos aceitos, acabamos nos escravizando por um grupo, né,
ou escravizando outros. Porque as pessoas usam a aceitação, infelizmente, como moeda de troca. Elas transformam a aceitação numa moeda. Elas dizem assim, olha, eu te aceito se você for assim. Isso não é aceitação. Isso é imposição de uma maneira. Aceitar é aceitar o outro como ele é. Mas não é isso que acontece. Mas o que importa para a gente aqui agora, nesse momento da meditação da Rosa, é falar de como as pessoas transformam a aceitação numa moeda de troca e como isso tranca o nosso chakra do coração. Esse sétimo estágio da meditação da Rosa, ele foi feito a partir de uma sacação do Atisha, que foi um monge budista e um mestre budista, digamos assim, e principalmente do próprio budismo, porque o Buda teve essa sacação, né? O Oriente tem esse espírito, né, de que o segredo do amor não está em você encontrar quem te dê amor e leve todas as suas misérias. O segredo do amor está em você dar amor e estar aberto para o que quer que venha do outro, seja miséria ou seja amor. Está disponível, está em estado de aceitação. O ideal seria se a gente tivesse um gerúndio para isso, né? Em aceitamento, porque é como se você aceitasse um fluxo, né? Um rio, né? O que quer que venha no rio, eu engulo, né? O que quer que venha no rio, eu bebo, né? O que quer que venha no rio, eu traço, né? O que vier, eu traço. Isso é o espírito do chakra do coração, né? Então o budismo teve essa sacação, né? De que o segredo do amor está em você aceitar o que quer que venha, seja negativo ou seja positivo, transformar, e esse é o segredo do chakra do coração, que transforma a energia que vem dos chakras de baixo na energia que vai mais fina, que vai para os chakras de cima, né? Transformar esse apego que te leva à miséria emocional, que te leva às mágoas, que te leva em doação simples e pura. E isso é libertador. Isso faz com que você atravesse a cruz e passe. O Atisha foi um monge um monge indiano que levou o budismo para o Tibete, que ajudou a distribuir o budismo pelo resto do Oriente, né? Foi muito importante como referência do budismo em alguns lugares fora da Índia. Ele olhou um dia para isso e disse, não, vou casar isso com a minha respiração. Em cada inspiração eu vou inspirar as minhas misérias, em cada expiração eu vou exalar amor e paz. E quando você faz isso, isso deixa de ser desculpe a expressão, uma masturbação mental de você achar que está recebendo. Não, quando você junta com a respiração, passa a ser uma coisa orgânica, passa a ser uma coisa onde todo o seu corpo participa dessa transformação, dessa alquimia, desse extrair a quintessência alquímica, né, que os alquimistas tanto buscaram, extrair o lápis filosofales, a pedra filosofal que os alquimistas buscavam, da experiência ordinária, extrair o extraordinário do ordinário, né? Extrair o diamante puro, né? A tradução mais pura e palpável da natureza, aquela que chega tão próximo do espiritual que chega a se confundir com ele. Isso é o chakra do coração e isso é o que a gente faz nessa respiração. A gente pede para você começar inspirando as suas próprias, porque no budismo, geralmente, os discípulos do Atisha, eles pegam e inspiram toda a miséria do mundo e exalam paz. Isso também pode nos levar a uma abstração. Então, aqui na meditação da Rosa, a gente pede que você comece entrando em contato com as suas próprias misérias, porque isso torna a experiência mais palpável, mais próxima, mais íntima, mais conhecida, mais verdadeira sua. E exale o amor e a paz. Num segundo momento, e note que você está inspirando, puxando a energia por baixo, é quando a energia chega no chakra do coração que você transforma essa energia e solta amor e paz incondicionalmente, né?
O... Nesse momento, você, em que você está inspirando a sua própria miséria, você torna a coisa mais material, menos abstrata. Em seguida, eu peço para que você sinta as misérias das pessoas que estão próximas fisicamente em você. Em seguida, de todo a cidade, de todo o estado, depois de todo o planeta, em seguida de alguém muito próximo de você, de alguém que você goste muito, porque esse alguém que a gente gosta muito, a gente já criou uma história com amor e com ressalvas em relação a ele. Então, a partir do referencial dessa pessoa, você pode curar melhor os seus vícios mesquinhos de não libertar o outro para ser quem ele é e com isso não se libertar para ser quem você é. Então, esse é o momento antes de você passar o quê? A inspirar toda a miséria do universo e exalar toda a paz para todo o universo. É isso. Espero que você faça bom proveito da meditação da Rosa. A meditação da Rosa é uma meditação que, se você fizer ela todo dia, durante 1, 2, 3, 4 meses ou até 6 meses, chega uma hora que parece que você está flutuando, parece. Enfim, a vida fica muito mais mágica, muito mais prazerosa, muito mais agradável e você passa a ser uma pessoa muito mais legal para si próprio e para todos com quem você convive. Espero que você goste, espero que tenha sido útil o nosso papo. Namastê.